Estamos de volta com o nosso canal aberto especial falando de 89 anos da nossa Novo Hamburgo, 5 de abril de 1927. A pacata Hamburgerberg se transforma na capital nacional do calçado. Felipe, nosso historiador, essa revolução lá nos primórdios, né, 1824 começa a imigração, aqueles fatores que a gente debateu no bloco anterior, e a partir de 1926 já inicia, né, o movimento para transformar em cidade esse povoado. Como é que foi a questão dessa conquista, vamos dizer assim, que chegou em 5 de abril de 1927? Eu digo que Novo Hamburgo sempre teve uma localização privilegiada, por causa dos antigos caminhos dos tropeiros, mesmo pela questão do Rio dos Sinos e da sua ligação com Porto Alegre, via Rio, e depois com o interior, por esses antigos caminhos, e por, é claro, outros caminhos que os imigrantes foram abrindo. E uma outra questão importante, que pouco se fala ou não se fala, de que foram os alemães os responsáveis pelas primeiras indústrias no Brasil, por mais que, como indústrias, elas se conceberam muito tempo depois. Mas lá os primeiros ateliês, porque eles já tinham uma boa, claro, era uma formação técnica, era conforme as limitações da época, mas não eram só agricultores ou militares que vieram artesãos que na época se chamava, muitos dos ferreiros, sapateiros, moleiros, e eles deram esse impulso à questão, de certa forma, do que depois virou a industrialização, ou vamos dizer, as indústrias, então, pequenas empresas familiares que se tornaram empresas maiores posteriormente. Então, isso também, se nós pegarmos a história, e aí foi importante uma questão que o Anderson tocou agora há pouco, dessa questão dos diversos imigrantes, claro, das diversas etnias, mas no início, claro, a maioria famílias de origens alemãs, e mesmo essas famílias, se nós pegarmos desde os empresários aos operários, o Pedro Adams Filho, vamos dizer como empresário, Guilherme Ludwig, Albino Momberger, eles também não eram hamburguenses natos, eles escolheram Novo Hamburgo para viver, porque era uma localidade de fácil acesso. Mas depois, na década de 1870, a construção da primeira ferrovia, ligando a capital da província ao povoado de Hamburgerberg, e que depois até faltou recurso para a construção da última estação, que aí o centro foi transferido e o nome mudou, né, de Hamburgerberg para Neu-Hamburg, Nova Hamburgo ou Novo Hamburgo. Nesse período, também, a construção da estação, da ferrovia, das estações, também deu uma boa propulsão, né, porque esses que já eram, na época, pequenos ou médios comerciantes, pequenos, médios empresários, eles tiveram mais acesso ainda ao transporte dessas mercadorias. E realmente é impressionante, quando nós buscamos os dados de que o segundo distrito, Novo Hamburgo, era muito mais rico em que gerava de impostos, tributação, o que gerava para São Leopoldo, do que São Leopoldo, que era a própria sede, e do que todos os outros. A nossa formação, ela é muito interessante, porque as divisas, elas eram muito diferentes, quando nós olhamos lá para o período da emancipação, de 1927. Então, por exemplo, distritos, Ivoti era um distrito de São Leopoldo, em 1927, mas Estância Velha não era sequer distrito, pertencia tudo a Ivoti, na época, a própria localidade. Mesmo Lindolfo Collor e Presidente Lucena também não existiam como distrito, eram sim localidades de interior, mas tudo pertencia ao distrito de Ivoti na época. Então, Novo Hamburgo foi o primeiro a se emancipar, mas acredito que um processo que ele veio muito depois do nosso período, não, muito pouco tempo depois do nosso período da proclamação da República, em 1889. Porque esses empresários já tinham essa crítica com o recurso que ia e com a falta de retorno da administração leopoldense. Isso também aconteceu, inclusive décadas mais tarde, quando Ivoti se emancipou, Dois Irmãos, outras localidades que viraram municípios.
aqui na nossa região. E é impressionante, assim, nessa questão do empresariado, porque em 27, votar e ter o direito de receber o voto era um privilégio para poucas pessoas, para pessoas que tinham muitos recursos. Não era, apesar do Brasil ter sido pioneiro no mundo no voto feminino, mas na época nem mesmo a mulher podia votar. Então, essa questão que em 27 são, sobretudo, empresários, pessoas que tinham posses, que lideram esse movimento, buscando, então, a emancipação e, durante várias situações, buscando, primeiro, um abaixo-assinado, com 827 assinaturas, que levaram até o Conselho Municipal, mas imagina, cada distrito tinha um conselheiro. Dos 9, só um representava Novo Hamburgo, que era Pedro Adams Filho. Então, os outros votaram todos contra a emancipação. Aí levaram isso ao governo do Estado. Então, uma série que depois, quem sabe, não quero me estender, deixar para que os colegas possam também contar a história e fazer também um relato disso, mas depois, quem sabe, posso até contar alguns detalhes um pouco sobre, ou Carlinhos, sobre essa questão de como, de fato, porque entrega abaixo assinado, o Conselho não aceita, pede vistas, vai à votação na outra sessão, aí depois a outra sessão, 8-1, né, dos 9, apenas Pedro Adams Filho vota pela emancipação, aí vai a Porto Alegre, aí Porto Alegre não aceita de início, demora em torno de 1 ano e meio, quase 2 anos. Que ano exatamente começou o movimento para a emancipação? Eu acredito, assim, no que a gente busca da história, que essa emancipação, 24, embora ela 20. foi na década de 20 e a Feira Industrial de 1924, 24 foi importante, foi de fato, assim, foi a data, o que assim, ajudou, porque aí Borges de Medeiros veio para cá, né, visitou Novo Hamburgo, viu essa questão da pujança, da importância na época econômica da localidade. Mas já em torno de 20 anos antes, 25 anos antes, já começavam esses diálogos entre eles, entre as famílias que detinham, de certa forma, esse poder, que na época era muito poder econômico ao poder político, e em 24, em 24 a Feira Industrial, 25 a sessão na Câmara, que cria assim esse racha entre hamburguenses e leopoldenses, de certa forma, e 27, então, quando Borges de Medeiros assina lá o decreto, que, de certa forma, por muitos hamburguenses, já na época foi chamado Decreto de Ouro, porque, de fato, a emancipação, imagina um distrito que, quando se tornou cidade, se tornou a segunda cidade mais rica do estado do Rio Grande do Sul. Tanto era o recurso que gerava a São Leopoldo. Sem dúvida alguma, Carlinhos, tinha razão esses empresários da época, né? De conquistar esse espaço, essa cidade própria. Assim, né? A briga entre Novo Hamburgo e São Leopoldo é bem antiga, porque, na verdade, assim, tem razões econômicas, né? O Rio, nós tínhamos Porto em São Leopoldo, né? Então, o Rio gerava muito recurso para São Leopoldo, vida econômica e tal. Então, já quando se construiu a primeira ponte sobre o Rio dos Sinos, ligando, vamos dizer assim, a parte sul do vale com a parte norte, que é aqui a parte de Novo Hamburgo, já houve muita resistência em São Leopoldo. Já na construção da ponte. Já na construção da ponte. O trem vir para cá já foi outra batalha, né? E esse fato de o trem não chegar em Hamburgo Velho e ficar aqui no centro de Novo Hamburgo e gerar um novo centro industrial, gerou uma outra comunidade que tinha rivalidade forte com Hamburgo Velho, justamente porque Hamburgo Velho começou a perder um pouco da sua pujança econômica, a sua posição estratégica ali no encontro hoje da Adalto Filho com a Marques de Souza, né? Ali era a estrada que vinha de Dois Irmãos, com aquela que vinha de Campo Bom e levava para Taquara, aquela região? Para Taquara, isso, né? Aquele era o ponto estratégico comercial. E aí o ponto estratégico foi deslocado para Novo Hamburgo. As duas comunidades eram rivais, né?
Então, essa rivalidade veio de longe. E havia isso, quer dizer, Hamburgo Velho e Novo Hamburgo geravam riquezas, mas ela não retornava na forma de investimento, né? E isso, então, começou a criar... E a emancipação de Novo Hamburgo teve outra característica importante, porque ela conseguiu fazer com que duas comunidades que eram adversárias, né, que era Hamburgo Velho e Novo Hamburgo, conseguissem conversar entre si para buscar o objetivo comum. Para juntas conseguir a emancipação. E uniu também, foi a primeira vez em que houve uma aliança política entre católicos e evangélicos. Que essa foi a grande obra de articulação política do Leopoldo Petri, do Pedro Adams Filho, do eu ia comentar com José vocês mais João nomes, Martins, porque a comissão né? Precisa de 9, 10 nomes no mínimo, né? Precisou. Não, e aí, do CREF, Que é né? esses que tu tá citando. complementando, por exemplo, Leopoldo Petri, o primeiro prefeito eleito, era católico e seu vice evangélico. Exatamente. Quer dizer, tem muito essa questão. E aí um outro detalhe que esses dias eu buscando os antigos registros, muito curioso, que, por exemplo, um dos líderes da emancipação em Novo Hamburgo, claro, toda a comissão, de certa forma, eram líderes, embora Jacó Cref Neto era o que levava à frente. Precisa sempre alguém para levar à frente. Ele era o deputado, né? Era deputado, foi nomeado por um pouco mais de 30 dias como o primeiro prefeito nomeado de Novo Hamburgo, até as eleições que consagraram, então, Leopoldo Petri como o primeiro prefeito eleito. Mas aí uma questão curiosa, que um dos emancipacionistas era João Vendelino Hennemann. João Vendelino Hennemann tinha vindo de 2 irmãos, se tornou comerciante, exatamente aquele prédio onde ainda hoje a livraria Flama, ali era a antiga residência dele e da família dele. E ele tinha um irmão conselheiro municipal pelo distrito de 2 Irmãos, representando o distrito de 2 Irmãos, no Conselho Municipal de São Leopoldo. Então, olha só, ele, com outros empresários comerciantes hamburguenses e o professor Leopoldo Petri, na época, lideraram, chegou lá, o próprio irmão votou contra, porque era conselheiro lá. Quer dizer, olha as questões que a política também gera. Quer dizer, isso é hoje que a gente discute hoje, mas já que naquela época, não, nós nascemos no mesmo lugar, nós éramos, quer dizer, eram irmãos, era a mesma família, mas interesses opostos, por uma questão de que um representava o distrito lá em São Leopoldo, o outro Novo Hamburgo, querendo se emancipar. Então gera, assim, coisas fantásticas. A nossa história ela é tão rica. Felizmente, com todas as dificuldades, foi documentada por pessoas, por jornais na época. Então, isso a gente tem muitos registros importantes dessa época. Seu Odilo, eu quero ouvir mais uma das suas histórias aí. Como é que era o nome daquele presente que o senhor ganhou lá com... A petiça? Tinha nome, a petiça? Não tinha. Não tinha, era a petiça. A petiça Baia. A petiça Baia, né? O que mais dá para lembrar aí? Porque o senhor nasceu, já era emancipada a cidade, né? Tudo isso que a gente ouviu do Carlinhos, do Felipe agora, já tinha acontecido. Não precisa entrar mais com esses especialistas aí. A gente só escuta, né? A gente só escuta e aprende, né? Então, a minha vivência é uma inserção só de um ponto determinado dentro dessa história toda, né? Onde o senhor reside hoje, ali foi a sua infância? Para o pessoal de casa se localizar, assim, em Hamburgo Velho. Onde foi o quê? Na casa. Onde o senhor reside hoje, ali foi sua infância? Foi ali. Eu nasci ali, meu pai já nasceu ali, né? Então, a gente vem ligado a essa propriedade a esses anos todos, né? A idade do meu pai seria... Ele nasceu em 88, né? Dia da época da emancipação. Da abolição da escravatura. Né? 1888. 88 ele nasceu. Então, desde aquela época, meu avô tinha comprado exatamente a propriedade naquele ano, me parece. Então, a gente passou a vida inteira ligado a isso.
E uma coisa interessante com essa coisa de... Eu me lembrando um pouco da minha profissão, que era engenheiro agrônomo, já não sou mais, né? Mas na verdade, a tecnologia, como é que ela evoluiu e como é devagar. Às vezes a gente diz, mas os colonos não aprendem, é difícil, né? E é bastante demorado mesmo para a incorporação de novas tecnologias no dia a dia do viver e do trabalhar do agricultor. Eu me lembro que eu já no curso médio em Porto Alegre, nós fizemos um curso lá no Anchieta, né, o científico. Eu chegava em casa, minha mãe ainda tirava leite do sistema antigo, e ordenhar a vaca, né? Até ela tinha uma época que ela ordenhava até 9 vacas. É quando a gente entregava todo o dinheirinho do leite para os irmãos maristas lá no São Jacó, né? Era a forma de se manter, porque realmente o agricultor, em geral, ele não tinha uma renda, digamos, mensal, claro que não, né? Mas mesmo, às vezes, a renda era exígua, era pouca, né, para um custo de uma propriedade. Mas isso auxiliava os seus estudos, a questão do fornecimento do leite. Exatamente, mantinha, né? O meu e do meu irmão, né? A gente, o pai ele contribuía lógico, alguma coisa que faltasse, mas o leite era a principal renda que se produzia e que ajudava a custear os estudos no colégio aqui. Depois, claro, como é que chama? Os custos foram aumentando muito. Seu Odilo, sim. Entregava o leite ou vendia o leite e pagava com o recurso? Não, vendia o leite. Tinha que levar o leite diariamente. Ali para Vila Nova tinha um revendedor ali, vendia o leite e a gente com esse recurso pagava a escola. Era muito ruim esse sistema de ele na época leite. levava... Botava leite na garupa do cavalo, né, dois latão de leite e ia, né, não podia nem puxar a rédea do cavalo para ele não chegava nata batida lá do outro lado, né? Mas então era bem isso. E aí a gente notava que o dinheiro não rodava muito dentro da propriedade. O pai não tinha carteira cheia de dinheiro que pudesse. Era bom, vamos ver como é que vai fazer. Nós queríamos bicicleta, nós tinha que ir a cavalo. Nós queríamos bicicleta para ir, porque tinha uns guris que tinham bicicleta e nós não tínhamos. Mas, não, vocês têm cavalo. Cavalo não custa nada. Come no potreiro. Então, essas coisas... não era porque o pai era de espírito inovador. Ele construiu um banheiro carrapaticida quando ninguém tinha. O Kremer aqui tinha um banheiro mais ou menos igual, né? E que na verdade, ia ser beneficiado pelo Ministério da Agricultura, tinha uma planta, ele seguia, ele era informante do Ministério da Agricultura, o meu pai. Então, ele era avançado nas relações dele e no que ele fazia, no que ele acreditava, e ajudou muito o colono a vacinar gado, e castrar, enfim, toda a lida, principalmente com animais, o pai conhecia bastante. E até cobrava por esse trabalho, que às vezes passava por essa prestação 3, de serviço, 4 dias né? fora, vacinando, né? Então, isso tudo foi uma coisa que a tecnologia custou a entrar, né? A se tornar um dia a dia, né? Porque, eu te digo, minha mãe, a gente acha que não precisava, né? Mas ela estava acostumada, aquilo era a tarefa dela, era muito... Eu me orgulho disso hoje, sabe? Na época a gente achava ruim vir para Novo Hamburgo com 2 latas de leite na garupa do cavalo, né? Em domingo,
quando as gurias já estavam esperando na esquina para a gente gostaria Na praça, de namorar, na praça não passava, mas era bem chato, né? E hoje eu digo, bom, mas que bom que essas coisas aconteceram e a gente fica satisfeito. Eu não sei se além o casarão, esse é como eu chamo hoje, né? Toda aquela propriedade, aquela infraestrutura que tem ali, a manutenção daquilo é um negócio bastante sério, né? E que não, ao mesmo tempo, traz uma satisfação muito grande e eu acho que é uma contribuição que eu estou conseguindo dar, graças a Deus, à cultura, a história da cidade, cidade, né? A história, né? preservação da história. Bom, a gente vai ter que fazer mais um break nesse bloco aqui. O Anderson nem falou, então eu quero voltar contigo, porque tu foi aluno de uma pessoa que faz parte da história também, né, que recentemente nos deixou, o Sheffield, e dá sequência a essa bela história aí, né, Carlinhos? O Anderson era um dos pupilos, vamos dizer assim, do Sheffield na questão de artista plástico. Vamos a um break, um intervalo, a gente volta na sequência com esse programa especial, canal aberto, sobre o aniversário de Novo Hamburgo.